Com o início da República de Cromwell, uma das medidas políticas foi o confisco de terras da nobreza e clero, além da abolição dos impostos arbitrários, instalados pelos monarcas Jaime I e Carlos I, seu sucessor. Algumas decisões de Oliver Cromwell foram a instalação de uma ditadura, resultante em repressão, seguida da execução dos opositores, os niveladores e cavadores. Os cavadores, como eram chamados, defendiam basicamente a reforma agrária e a transferência de terras confiscadas da nobreza aos pobres. Já os niveladores acreditavam na separação entre Igreja e Estado, o que permitiria a liberdade religiosa, direito de voto a todos os homens e fim da Câmara dos Lordes. Estes dois pequenos partidos foram perseguidos pela força que estavam tomando perante a sociedade, já que iam de contra as atitudes do novo governante ditatorial. Outra ação unilateral foi a dissolução do parlamento, fazendo com que Cromwell deixasse de ter qualquer poder limitador, possuindo direito máximo e ilimitado na política inglesa. Em 1649, o Cromwell assumiu o título de Lorde Protetor da República. Iniciou seu governo com várias medidas que favoreciam a burguesia, como os chamados Atos de Navegação, aprovados em 1651. Restringiu o transporte de produtos ingleses apenas a navios da própria Inglaterra, favorecendo a construção de um mercado interno no país. E com o objetivo de terminar com a concorrência do transporte marítimo da Holanda e impulsionar o inglês. A Holanda era a maior potência econômica da época, uma vez que decorria a expansão colonial holandesa. Consequentemente, era detentora do poder comercial marítimo mundial e lucrava bastante com isso. A Inglaterra, se sentindo ameaçada pelo poderio da Holanda, tomou medidas para que a concorrência com esse país não fosse tão grande a ponto de prejudicá-la. Com isso, a Inglaterra, que se fortalecia cada vez mais pelo comércio internacional e sempre se aproveitou dos recursos encontrados no Novo Mundo, investiu para melhorar cada vez mais na sua frota marítima para transportar esses produtos, bem como no investimento na indústria bélica e comercial. Essa série de leis decretava que as mercadorias importadas ou exportadas pelos países europeus deveriam ser transportadas pelos próprios para chegar ao destino, ou se não fossem, deveriam ser levadas por navios ingleses. Assim, a Inglaterra era a única potência capaz de desafiar os holandeses, além de monopolizar o deslocamento de produtos. Alguns anos depois, essa lei veio a ser aprimorada, contudo, sempre em benefício da Inglaterra. Foi determinado que os capitães das tripulações de um terço dos navios que transportariam as mercadorias deveriam também ser originários da Inglaterra. Em contrapartida, os outros países da Europa ficaram revoltados e começaram a contestar, porque se viam obrigados a cumprir uma lei que não concordavam. Porém, deveriam cumpri-la por falta de recursos para superar os ingleses. Afinal, os navios da Inglaterra eram muito melhores e muito mais potentes do que os seus. Como a Holanda era o único país que poderia bater de frente com a Inglaterra, decidiu declarar guerra que durou 2 anos, que foi de 1652 a 1654, tendo sido muito sangrenta. A Inglaterra levou a vantagem e com essa vitória obteve mais crescimento industrial. A proeminência inglesa derrubou de uma vez por todas com a supremacia da Holanda e a lei perdurou até o século XIX. O capital da Inglaterra alcançou um patamar notável que depois de um tempo não precisou mais desse monopólio para continuar sendo uma potência mundial, tanto pelos transportes de mercadorias pelo mundo afora por via naval, como para o seu desenvolvimento industrial e bélico. Pelos meios de atos de navegação, ficou nítido que a Inglaterra enriqueceu muito com essa lei, que impulsionou a economia do país apoiada por vieses ideológicos que estiveram em ascensão na Europa durante o século XVII. Mas não demorou muito para o poder de Oliver Cromwell subir a cabeça, e ele começou a reproduzir justamente aquilo que ele tinha lutado contra o rei. O Cromwell se voltou contra o parlamento e, em 1653, dissolveu o próprio parlamento com a ajuda do exército burguês. Com isso, ele instituiu um governo autoritário, que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar aquele mesmo exército, que são os Diggers e os Levelers. Justamente com aqueles setores que ele mais queriam transformações efetivas na sociedade inglesa. Em 1658, o Oliver Cromwell morreu e foi substituído pelo seu filho, Richard Cromwell, que não tinha o mesmo prestígio. Richard não era um líder hábil como seu pai, não tinha confiança no exército e permaneceu no poder por não muito mais menos que 17 ou 18 anos. As classes mais radicais da burguesia se levantaram contra o governo de Richard e, antes que fosse instituída uma nova guerra civil, o parlamento convocou Carlos II para assumir o trono.
A Revolução Puritana, ocorrida na Inglaterra entre 1641 e 1649, originou pela primeira vez a constituição de uma república em solo inglês, tendo como líder Oliver Cromwell. A Revolução Puritana inseriu-se como um dos principais momentos da Revolução Inglesa, que teve ainda a Revolução Gloriosa como desfecho. A principal consequência dessas revoluções foi a consolidação do regime político monárquico parlamentar, colocando fim ao absolutismo na Inglaterra. Essa revolução se deu como uma revolução às contradições existentes entre as classes sociais do início do capitalismo inglês, as classes a burguesia e a ascensão da nobreza de raízes medievais. Por serem rigorosos anglicanos, perseguiam os puritanos calvinistas, ampliando a insatisfação do governo. O ápice dessa insatisfação veio com o reino de Carlos I, sendo obrigado a assinar a Petição de Direitos. Por um lado, havia os preceitos religiosos e o controle da Igreja Anglicana. Por outro lado, o puritanismo, o calvinismo inglês, que era uma expressão ideológica da burguesia, principalmente pelo fato de ligar a salvação da alma às ações econômicas realizadas na terra. Após Carlos I perder a cabeça, uma república foi instaurada na Inglaterra, tendo no governo Oliver Cromwell, no qual teve como uma das principais medidas os atos de navegação, tendo a sua oposição política intensificada. Frente a isso, o líder revolucionário dissolveu o parlamento em 1653, criando uma ditadura pessoal e se auto-intitulou como Lorde Protetor da República. Sua ditadura durou até 1658, ano da sua morte. Foi substituído pelo seu filho Richard, que não conseguiu manter a existência da República. Então foi organizado uma nova restauração monárquica. Era o fim da República Puritana e o início da Revolução Gloriosa de 1688. Oliver Cromwell, 1599-1658, foi um militar, ditador inglês e líder da Revolução Puritana que ocorreu na Inglaterra, e substituiu a monarquia por uma república. Governou como ditador com o título de Lorde Protetor do Estado Unificado. Oliver nasceu em Ruttington, leste da Inglaterra, no dia 25 de abril de 1599. Era descendente de ancestrais ilustres, entre eles Thomas, ministro de Henrique VIII. Para falarmos sobre os cavadores, é importante sabermos quem foram eles. Os cavadores foram um grupo de radicais protestantes da Inglaterra, liderado por George Winston Rey. Eram formados por 50 homens que reuniram-se na colina de São Jorge, perto de Oatlands, em Surrey. O que os cavadores defendiam? Eles defendiam uma reforma agrária radical com o confisco das terras da igreja, do governo e dos grandes proprietários. A entrega das terras confiscadas era dada aos pobres para que eles cultivassem e ficassem com o fruto do seu trabalho. Em quem os cavadores se espelhavam? Eles se espelhavam em Jesus Cristo, pois eles diziam que esteve sempre ao lado dos mais pobres. A força desses movimentos populares acabou levando à conclusão de destruírem Ricardo Cromwell e restaurar a monarquia. Em 1660, com Carlos II, filho do rei decapitado, a dinastia Stuart voltou ao poder. Quando o rei ordenou o fechamento do parlamento, este se dividiu em dois grupos: os cavadores, que reivindicavam a reforma agrária, e os niveladores, que queriam praticar o catolicismo livremente. Os niveladores eram um importante partido político na Inglaterra durante o período da Guerra Civil, e a comunidade. Surgiram entre os agitadores homens de forte visão republicana. Eles defendiam dissolução da Câmara dos Lordes, criada para representar as classes que formavam a elite. É a Câmara Alta do Parlamento do Reino Unido, foi estabelecida no século XIV e abolida em 1649, pelo governo revolucionário que tomou poder durante a Guerra Civil Inglesa, mas foi restaurada em 1660. Além de executar funções legislativas, a Câmara dos Lordes mantinha até 1º de outubro de 2009 alguns poderes judiciais. Ela era a mais alta da Corte de Apelação para a maioria dos processos no Reino Unido. Todo o poder da Câmara dos Comuns é a Câmara Parlamentar com maior poder, criada para representar politicamente a classe dos comuns. Ela é constituída por membros diretamente eleitos a partir de círculos eleitorais individuais baseados na população. O direito do voto a todos os homens, em virtude de uma lei aprovada em 1884. Apenas podiam votar os homens com lucros acima de certo umbral.
o que deixava de fora mais de 40% dos britânicos, entre eles grande parte dos soldados. A norma, que foi aprovada em fevereiro de 1918, outorgou o direito ao voto a todos os homens maiores de 21 anos. Liberdade religiosa. Eles defendiam a separação do Estado e da Igreja para terem a liberdade religiosa garantida. Isso porque eles eram anglicanos e todos os líderes religiosos eram católicos. O fim do dízimo à Igreja Anglicana ocorreu após a Igreja Anglicana se separar definitivamente da Igreja Católica, e com o fim da Igreja Anglicana acabou também a oferta do dízimo. A reforma religiosa ocorreu a partir da iniciativa de um rei, e não de teólogos críticos às doutrinas e práticas do clero católico. O motivo que levou o soberano inglês Henrique VIII a se desligar da Igreja da Roma foi a não aceitação de seu pedido de divórcio enviado ao Papa Clemente VI. O fim dos monopólios comerciais. Durante sua breve estada em Salvador, Dom João foi muito festejado pela população, que desejava que a corte fosse lá instalada, saudosa da condição de antiga sede da colônia. Mais festejado foi ainda quando, em 28 de janeiro, decretou a abertura dos portos ao comércio internacional, ainda que em caráter provisório. Essa medida, tomada pela necessidade da própria corte portuguesa de assegurar sua sobrevivência, gerou, de fato, o fim do monopólio comercial, base das relações entre metrópole e colônia. Direito à propriedade privada. A propriedade privada romana era comum, como mercadoria. Haja vista que após o capitalismo, com surgimento, a propriedade torna-se mercadoria no processo de troca. A propriedade privada feudal, presente na Idade Média, teve seu fundamento na lealdade, pois era do senhor, mas usada pelo vassalo, ou seja, a propriedade não era considerada mercadoria, não podia ser trocada como na sociedade capitalista. Desta maneira, somente após o surgimento do capitalismo pode-se falar em propriedade privada nos moldes atuais, uma vez que a propriedade privada feudal foi transformada em propriedade privada capitalista, tornando-se mercadoria e podendo ser negociada. Proteção à pequena propriedade. Com a expropriação ou cercamentos, passou-se a separar os camponeses dos seus meios de produção, especificamente a terra, havendo uma dissolução entre o trabalho e a propriedade, pois antes a propriedade era do trabalhador, passando o proprietário a não necessitar trabalhar e a explorar o trabalho do trabalhador.